Não tem mais arroz? Seus problemas acabaram. Basta ter quinoa em casa. Hoje eu vou ensinar para vocês o quinoto, o risoto de quinoa. Fantástico, super saudável e anti-câncer. Mas antes da receita, se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um like e mande essa receita para todos os amantes de risoto e da vida saudável. Muito bem, senhoras e senhores, hoje nós vamos fazer o quinoto, né? O quinoto é uma versão, eu diria assim, é um risoto, tem o sabor do risoto, tem a consistência de um risoto, mas com a quinoa, não com um arbóreo, né? Com arroz arbóreo, carnaroli, enfim. Essa ideia do quinoto é muito boa, pessoal, porque a gente vai tirar, né, um carboidrato, tá, que é o arroz, que depois se transforma em açúcar e tudo mais, em um ingrediente muito saudável, tá? A quinoa é um grão, né, oriundo da América Central e ela é muito nutritiva, ela tem proteína, ela tem fibra, ela tem um potencial anti-câncer muito legal, porque ela é anti-inflamatória. Então é um super alimento bem legal para a gente introduzir na nossa refeição. E o quinoto vai lembrar muito um prato assim do dia a dia normal, sabe? Um risoto, quem é que não gosta de um risoto? Um risoto é tudo de bom. Então essa alternativa de substituir o arroz pela quinoa é uma forma saudável e uma ótima forma de vocês introduzirem esse super alimento na vida de outras pessoas que talvez não estão tão preocupadas assim com a saúde, mas no fundo deveriam estar. Então eu quero trazer para vocês essa solução maravilhosa. Pessoal, acreditem em mim, fica espetacular essa receita, certo? Vamos lá pro fogão que eu vou mostrar para vocês todos os truques, que nada mais é que um processo de se fazer um risoto. Então, basicamente o que nós vamos fazer é uma receita de risoto. Claro que eu mudei um pouquinho, certo? Eu acrescentei mais cebola, para trazer mais um saborzinho, e diminuí a quantidade de manteiga, tá? A quantidade de manteiga é porque eu quero deixar um pouco mais saudável a receita, tá? Mas podem usar mais manteiga sem problema nenhum, se quiserem dar essa textura mais cremosa, como a gente faz com o risoto, certo? Mas eu gosto de deixar menos manteiga, depois acrescento um fiozinho de azeite de oliva, quando estiver no prato, já resolve os nossos problemas. Então, como no risoto, a gente vai precisar de um caldo, tá? Aqui eu tenho um caldo de carne. O que acontece com o caldo, senhoras e senhores? Tá? O caldo é a alma do risoto. Consequentemente, é a alma do quinoto. Então, eu tenho um vídeo, eu detesto mandar vocês verem outros vídeos, né? Que não seja explicado aqui nesse mesmo vídeo. Mas é que se eu for falar de caldo aqui, eu acho que o vídeo vai ficar maior que o vídeo do quinoto, só falando sobre caldos. E eu já fiz alguns vídeos sobre caldos, então tem até uma aula bem interessante aqui no YouTube mesmo, tá? Só vocês rolarem um pouquinho mais para baixo, só sobre caldos. Eu recomendo muito fazer esse quinoto com um caldo bem gostoso. Se não tiver caldo, vai funcionar com água? Vai funcionar com água também. Mas aí o caldo traz mais sabor, né? Igualzinho. É o mesmo raciocínio de um risoto normal, certo? Então, como no risoto normal, a gente vai começar suando a cebola. O que seria suar a cebola? É não refogar a cebola. Eu não quero que ela pegue cor. Então eu vou começar com a panela desligada. Eu vou botar um fiozinho de azeite de oliva. Vou botar a cebola aqui, tá? O risoto, né, vocês sabem que ele tem que ser micro picada a cebola, né? Aqui até eu nem piquei tão pequenininho. Ó. Vou espalhar bem aqui. Eu preciso que toda a cebola esteja, no óleo, certo? E agora que eu ligo o fogo. Por que eu fiz isso? Porque eu quero suar a cebola. Eu quero que ela vá esquentando gradativamente, não quero que ela pegue cor, e quando ela começar a fritar, eu vou adicionar a quinoa, certo? Igualzinho como faz um risoto. Agora, com a cebola, quando começou esse chiadinho que ela tá fritando, a gente vai botar a quinoa, tá? A quinoa
diferente do arroz, eu não preciso refogar tanto, né, para dar aquela tostatura, né, que o arroz fica mais al dente, né. A quinoa aqui nós podemos trabalhar rapidinho, tá? A gente só mistura, deixa ela aquecer bem e a gente já pode acrescentar o vinho. Aqui um pouquinho de vinho, dá uma mexidinha, deixa esse vinho evaporar pelo menos a metade e eu já vou botar o caldo. A gente pode começar com caldo até cobrir a quinoa e agora a gente vai mexer a quinoa, tá? Aqui vocês não precisam, né, fazer aquele trabalho motor fantástico que a gente fazia no risoto, né? Que no risoto, né, a gente mexia para os grãos se baterem, para liberar mais amido, para ficar mais cremoso. A quinoa a gente não vai precisar fazer isso, tá? Inclusive, se vocês quiserem botar uma medida de caldo já, tipo, vai ser mais ou menos uma xícara de quinoa e mais umas 2 xícaras de caldo, um pouco mais, aí ela vai cozinhar bem lentamente, tá? O que eu faço? A diferença de mexer e não mexer é muito pouca, certo? De textura. Então dá para botar toda a quantidade de água. Eu gosto de mexendo porque a quinoa varia muito, mas muito mesmo, tá? A quantidade de água que vai nela. Então eu vou botando aos pouquinhos, vai secando como se fosse o risoto, porque eu nunca sei direito quanto ela vai absorver de água, né? Pode ser uma quinoa velha, pode ser uma quinoa nova, pode ser quinoa em flocos, sabe? Que daí ela absorve, né? Vai precisar menos água ainda, certo? Aí vocês vão fazendo assim, tá? Então conforme vai secando, vou mexendo e adicionando água, até que ela fique com uma textura que a gente consiga comer sem que ela fique crocante no dente. E assim como o risoto, pessoal, a gente tem que sempre cuidar do caldo, né? Então, quando o risoto tá aqui, né? O caldo tá borbulhando. Quando ele chegou no nível do risoto, do quinoto, a gente põe mais um pouquinho. Aí chegou no nível do quinoto, mais um pouquinho. E assim a gente vai controlando até ele ficar no ponto que a gente gosta. Como é que eu vou saber que tá no ponto que a gente gosta, né? É provando. Daí vocês provam, vê. O que não pode estar ele crocante, tá? Ele tem uma textura bem diferente de arroz, né? Ele é um pouquinho mais duro, certo? Até o Pedro dá um close aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês como ele fica, o aspecto dele pronto. Aqui. E como um risoto, tá? O quinoto vocês podem inventar o que vocês quiserem dentro das regras do risoto. Quer fazer um quinoto de tomate seco e rúcula? Aí vocês põem o tomate seco e rúcula no mesmo momento que botaria no risoto de arroz. Tá? É tudo igualzinho. Eu quero fazer um quinoto de filé com gorgonzola. Vai botar o filé antes, refogar, vai botar a quinoa, vai cozinhar, aí vai botar o gorgonzola, tá? Então vocês vão fazer exatamente o que vocês fariam no risoto no quinoto. E agora nós vamos fazer exatamente como a gente faz no risoto, né? A gente vai pegar, vai desligar o fogo, vai acrescentar a manteiga, como eu falei para vocês aqui, é uma quantidade mais reduzida de manteiga, tá? Do que eu botaria no risoto, e o parmesão. Vou mexer como se não houvesse amanhã, tá? E aqui lembrando, né, que no quinoto, como não tem um amido que o arroz solta, vocês têm que tomar cuidado para não deixar muito caldo, para que não parecer uma sopa, tá? Porque o caldo ele não vai engrossar tanto, tá? Agora nesse final ele vai engrossar um pouquinho, por causa do queijo e da manteiga. Mas tomem sempre esse cuidado. Um pouquinho de sal, tá? Deixem sempre o sal por último, porque a gente nunca sabe, né? Como é que vai ser o queijo. E aí a gente deixa uns 2 minutinhos parado e serve. Esses 2 minutinhos parados, igual do risoto, né, serve para que as moléculas aqui estão bem agitadas, né? Assim. E a tendência é deixar ele mais líquido, né? Quando as moléculas vão vibrando, por causa do calor, isso, né?
Quando as moléculas vão vibrando um pouco menos, a tendência é ficar um pouco mais encorpado, mais grossinho esse caldo. E aí a tendência é ficar um pouco mais cremoso. Lembrando, não vai ficar tão cremoso quanto o arroz, mas a gente consegue extrair uma boa cremosidade do quinoto também. Com vocês, o quinoto. Como eu falei, um azeitezinho de oliva por cima, só para dar um up. E bom apetite. Fica ótimo, meu Deus. E super saudável.